acompanha esse nosso pedido que acabamos de fazer aqui nesse cântico com relação à Tua Palavra. Capacita, Senhor Deus, aquele que tem a responsabilidade de trazer a Tua Palavra ao coração da igreja, e que o Senhor seja misericordioso, Pai, fazendo com que possamos, ó Senhor, ser um instrumento e um canal para que a Tua Palavra torne-se viva através do Teu Espírito Santo no coração dos homens. Tira toda a incapacidade, Senhor Deus, ou supera essa incapacidade ao ouvirmos a Tua Palavra, e que o Teu Espírito Santo fale mais alto, Senhor Deus, e que os nossos corações saiam daqui rejubilantes, edificados pelo Teu conhecimento, pela sabedoria, pela bondade, pela misericórdia de Deus, posta nas Sagradas Escrituras. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vimos no capítulo 5 que o autor de Hebreus começa a falar do sacerdócio de Cristo, do sumo sacerdócio de Cristo, comparando com o sacerdócio antigo. E nós vemos que ele está preparando, nos preparando paulatinamente nos versos que se sucedem, mostrando que o ministério do sumo sacerdote, ali na pessoa de Arão, era um ministério que era a imagem do real. E é interessante porque ele vai mostrar que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico. Para nós que lemos o texto a partir de 2000 ou mais anos à frente, isso para nós é uma coisa muito clara. Mas é interessante que os judeus e os hebreus ali crentes não tinham essa perspectiva do sumo sacerdote que era Cristo. Eles não olhavam para o Senhor Jesus nessa perspectiva. E aqui o escritor de Hebreus está mostrando, através dos fatos da vida do Senhor Jesus, daquilo que Ele fez, que Ele era o sumo sacerdote autêntico e que toda a instrução no Velho Testamento desse ofício apontava para Cristo. Aí nós vimos no verso 1 como ele é chamado e a característica essencial desse sumo sacerdote, que deveria ser um homem. E nós entendemos por que deveria ser um homem. Por quê? Porque o homem deveria se condoer daquele que lhe é igual, apontando não para a humanidade, nossa humanidade, mas para a humanidade de Cristo. E aqui ele mostra que o Senhor Jesus, ele nesse sumo sacerdócio, ele se compadece daqueles que pecam, dos ignorantes e dos que erram, daqueles que são rodeados de fraqueza. Por isso esse ministério é um ministério de sacrifício, ou seja, de oferecimento. Ele deveria oferecer um cordeiro sem defeito em favor do povo. Mas ele também diz que ninguém toma essa honra para si, senão quando é chamado por Deus. Provavelmente aqui o verso 4 deve estar fazendo menção ao chamado anterior de Cristo, anterior ao sacerdócio levítico. E é isso que o escritor de Hebreus quer provar, que da mesma forma que Arão foi chamado por Deus, o Senhor Jesus havia sido chamado para cumprir esse ofício antes da fundação do mundo. Ou seja, ele era o sacerdote eterno. E aí no verso 5 ele vai dizer, assim também Cristo a si mesmo não se glorificou, ou seja, ele não tomou esse encargo sobre si, mas ele foi chamado para isso. E as evidências disso estão na própria palavra de Deus, nos salmos, nos profetas, quando ele diz assim, tu és meu filho, hoje eu te gerei. E em segundo lugar ele diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Essas eram as marcas patentes da Escritura no Velho Testamento, de que o Senhor Jesus foi chamado por Deus para assumir esse ofício.
a partir do verso 7 ao verso 10, nós vamos ver esse ministério em ação. No verso 7 ele diz assim: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplica a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Percebam que no verso 1, e aqui essa estrutura está semelhante à estrutura de Provérbios, ele começa falando sobre o sumo sacerdócio de Cristo. E ele termina, fechando esse mesmo tema, comprovando que o Senhor Jesus era o verdadeiro e único sumo sacerdote. Por isso, aquilo ali que foi vivenciado pela igreja no Velho Testamento iria acabar. Era passageiro, era efêmero no sentido de ser uma imagem, mas era eficaz antes da plenitude dos tempos, porque apontava para Cristo. E aqui, queridos, no verso 7, o autor sagrado quer mostrar que Jesus, durante toda a sua vida terrena, ele exerceu esse sacerdócio. E aqui ele mostra como isso aconteceu, oferecendo orações, súplicas e lágrimas diante do Senhor. E parece que essa referência aqui retrata o sofrimento de Jesus ali no Getsemane, aquela agonia espiritual que ele suporta sobre si. Apesar dele não citar nenhuma palavra específica que vá nos remeter àquele momento especial ali, à vida do Senhor Jesus, nós entendemos claramente que é a esse momento, ao ápice ali, desse ministério, onde o Senhor efetivamente ia exercê-lo, é que ele está sendo citado aqui. Ele diz assim: com forte clamor, nos dias da sua carne, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas. Nós não vemos os escritores do Novo Testamento, ou seja, dos Evangelhos, melhor dizendo que o Senhor Jesus orou com altos prantos e lágrimas. Mas é isso que nós podemos inferir, naquele momento ali, aquela agonia intensa que o Senhor viveu ali no Getsemane, momentos anteriores à sua crucificação. Lá em Mateus capítulo 26, verso 38, e Marcos capítulo 14, verso 34, dizem assim, respectivamente: então ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ele diz: ficai aqui e vigiai comigo. Ele disse, Marcos capítulo 14, 34, a minha alma está profundamente triste até a morte. Lucas vai escrever essa mesma agonia tão aguda que o Senhor sentiu naquele momento ali, e ele diz que o suor do Senhor Jesus tornou-se como gotas de sangue caindo no chão. E olhando o texto de forma superficial, simplesmente como ele está escrito, parece que o Senhor suava e o seu suor era intenso por causa da sua agonia. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Eu já passei por situações semelhantes. Uma situação de perigo, e aí do nada você começa a suar. É muito engraçado isso. Às vezes não está nem com calor intenso, mas aí você começa a suar por causa daquela situação de perigo, por causa da agonia, da preocupação. Então, inicialmente parece que é isso, né? Parece que pela leitura, o Senhor Jesus naquele momento estava tão angustiado, tão assoberbado, ele estava com um peso muito grande sobre si, e ele começa a suar intensamente. E esse suor cai no chão como se alguém tivesse ferido alguém de morte, e o sangue jorra. Mas parece que não é isso que o texto está dizendo. É interessante porque é só Lucas que fala isso. Lá em Lucas 22, verso 44, diz assim: estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue
caindo sobre a terra. Nós temos uma comparação aí. Então, numa comparação, caindo como gotas de sangue, necessariamente esse suor que caía não era gotas de sangue. Mas nós vamos perceber que é isso mesmo que o texto está dizendo. O Senhor Jesus suou tão intensamente que, juntamente com o seu suor, ele soa sangue. É interessante porque é Lucas que escreve. Lucas era médico. Esse é um fenômeno interessante, eu desconhecia isso, chamado hematidrose, suar sangue. É um fenômeno raríssimo, que pode acontecer com qualquer pessoa, produzido em situações excepcionais. E para provocar esse tipo de comportamento no organismo, é necessária uma fraqueza física muito grande, acompanhada de um abatimento moral, violento, causado por uma profunda emoção ou por um grande medo. A descrição, vamos dizer assim, mais médica, mais técnica, seria assim: a tensão extrema, com contrações musculares localizadas, produzindo um rompimento das finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele e então escorre por todo o corpo. Isso só acontece numa situação extrema, como diz aqui a indicação. É um fenômeno raríssimo. E é Lucas, que é médico, que relata isso. Ou seja, a descrição daquilo que estava acontecendo com o Senhor Jesus mostra uma agonia, uma carga intensa, aliada a uma fraqueza física, um abatimento físico. Era um momento extremo de dor moral, ou seja, uma dor no coração. Era um momento extremo de pressão. Eu não sei se vocês já viveram isso. É terrível. A dor da alma é fora de série. Já dizia Camões, quando fala a respeito do amor, e diz que a ferida que dói não se sente. As dores da alma são muito mais expressivas e muito mais dolorosas que as dores do corpo. É uma dor que nós não conseguimos mensurar. E que todos nós já sentimos, de uma certa forma. Era isso que o Senhor Jesus estava sentindo ali, ao ponto de sangue pingar juntamente com o seu suor. A palavra de Deus diz que ele tinha oferecido com forte clamor e lágrimas e súplicas. Nós percebemos aqui uma descrição da obra mediatória de Cristo ali no jardim do Getsêmani. E é dessa forma que nós devemos entender isso. De uma forma, é uma atividade sacrificial. É Jesus ali com orações e súplica, agindo como um sumo sacerdote, orando a Deus em favor dos pecadores. E cujo pecado, ou seja, ele toma sobre si aquele pecado. Os pecados dos homens, por isso que ele diz para aqueles homens ali, ele fica tão irritado, se a gente pode dizer assim: poxa, vocês não param nem um minuto para orar, orem comigo. E eles dormem, estão passivos, eles não sabem o que está acontecendo. Quer dizer, a ira de Deus está caindo sobre ele. E ali, nos últimos dias da sua vida, nós vemos Cristo oferecendo a si mesmo como sacrificial Cordeiro de Deus para fazer expiação pelos nossos pecados. Pelos pecados daqueles que estavam do seu lado, mas dormiam ao invés de orar. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E por causa disso, Jesus recebe o salário do pecado sobre si.
que é a morte eterna. No Getsemane, lá em Mateus capítulo 26, verso 39, Jesus orou assim: meu Pai, se é possível que esse cálice seja tirado de mim, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E lá no verso 42 do mesmo capítulo ele vai dizer assim: e meu Pai, se não é possível tirar esse cálice de mim sem que eu beba, que a tua vontade seja feita. Essas orações proferidas aqui pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo revelavam a profundidade da agonia espiritual e física, que era expressa ali através das gotas de sangue. O seu organismo somatizava tudo aquilo que estava sobre ele agora, porque sobre ele estava o pecado de toda a humanidade, ou seja, de todo o seu povo. E não é somente nessa hora que nós vemos demonstrações claras do ofício sacerdotal de Cristo. Lá em João capítulo 17, nós temos a oração sacerdotal em que Cristo ora em favor do seu povo, e essa era a função do sacerdote. E lá no verso 9 ele diz assim: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são seus. Jesus foi aquele que carregou os nossos pecados, ele enfrentou a ira de Deus. Você sabe o que significa isso? Você sabe o que é enfrentar a ira de Deus? Receber sobre si as angústias do inferno, ou seja, a morte eterna. Por causa dos nossos pecados, ele se coloca diante de Deus como o mais ímpio de todos os pecadores. Ele ficou sozinho, como nosso substituto. Jesus viu o cálice da ira de Deus lhe sendo entregue. Ele sentiu a maldição de Deus por causa do pecado. Lá em Gálatas capítulo 3, verso 13, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei. A maldição da lei é a morte eterna, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado em madeiro. Ou seja, a dor intensa de Jesus não era por causa de uma morte física apenas, mas ele estava ali na cruz, sofrendo, e antes mesmo da cruz, sofrendo já as angústias, ou seja, na expectativa ali no Getsemane, e na cruz, sofrendo as angústias do inferno. Você já esteve diante de um tribunal e você sabe que você vai ser condenado, e aí você está ali, você fez besteira, e aí você está esperando a sua vez, mais ou menos, Rodrigo, como a hora do pato. A hora do pato era uma expressão entre nós militares, que quando você fazia alguma coisa de errada, transgredia o código disciplinar, você ia para a hora do pato, onde você ia se apresentar diante do seu comandante e dar explicações a ele. E a partir dessas explicações, você seria punido ou não. Seria mais ou menos você partir para um julgamento onde você vai ser condenado. Você sabe o que é sentir ter esse sentimento? Que você vai entrar num lugar e você vai ser julgado pelas pessoas. E você sabe que você vai ser condenado. Você sabe qual é o sentimento que se tem antes disso? Esse era o sentimento que Jesus estava tendo ali no Getsemane. Ele estaria diante do tribunal de Deus. E a Carson, seu Rui, aquele livro que eu dei para o senhor, ele vai dizer isso, que o tribunal de Pilatos representava o tribunal de Deus. E ninguém estava ali a favor do Senhor Jesus. Ele estava sozinho, representando cada um de nós. Aquela representação, ou seja, aquela realidade ali, era representativa
o tribunal de Deus. Aquele tribunal injusto representava o tribunal de Deus, condenando os homens em Cristo Jesus. Era isso que o Senhor Jesus estava sentindo ali. Por isso aquela dor intensa, por isso gotas de sangue. Ele estava sofrendo ali as angústias anteriores já, o sofrimento já, o peso anterior da ira de Deus sobre ele. As dores infernais iriam repousar sobre Cristo. Aquelas dores infernais que todos nós deveríamos sofrer eternamente, longe da presença de Deus, o Senhor Jesus estava recebendo ali na cruz. O Senhor Jesus ali na cruz, ele sofre o dano da segunda morte que nos era reservado. É por isso a dor intensa, é por isso o grande sofrimento. Você vai me perguntar para mim, como é que isso dá? Porque, por exemplo, se eu fosse para o inferno, eu iria viver sofrendo no lago de fogo e enxofre o resto da minha vida. É isso mesmo, mas ali na cruz, o Senhor recebe isso. E somente Ele poderia receber isso e sair vitorioso. Mas Ele não recebe isso de um só. Não é a ira de Deus sobre um só, mas é a ira de Deus sobre as estrelas dos céus. Porque o Senhor chegou a Abraão e disse: olha para o céu, você consegue contar as estrelas, as areias do mar, você consegue contar? Assim será a tua descendência. É o pecado de cada estrela dessa que está pesando sobre Cristo ali na cruz do Calvário. Lá em Apocalipse capítulo 2, verso 11, a palavra de Deus é assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. O dano que o Senhor Jesus sofreu, Ele pagou o preço dessa segunda morte. Ele sofreu essa morte para que tivéssemos vida. E o brado que Ele dá na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Vai repetir a completa separação de Deus. Essa é uma morte inimaginável para quem era o próprio Deus, para quem todo o tempo na Escritura ali, no momento em que Ele se encarnou, Ele dizia que Ele era o Pai, Ele com o Pai era um, que o Pai estava presente, todo aquele tempo, a intimidade, você vê a unidade entre Cristo, entre o Filho de Deus e o próprio Deus, e agora essa separação por causa do pecado. Nós jamais vamos poder sondar a profundidade da agonia de Jesus, quando Ele experimenta na cruz a ira de Deus, ou seja, a morte eterna. Nós apenas vamos poder descrever isso como Hebreus está dizendo. Simon Kistemaker, um comentarista do Novo Testamento, nesse texto ele vai dizer que Jesus, em sua separação de Deus, experimentou o próprio inferno. Queridos, eu não vou saber explicar para você o que isso significa. Não vou saber explicar. Mas é isso que a palavra de Deus fala. O Senhor Jesus ali na cruz sentiu sobre si o que todos nós sentiríamos. O sofrimento, a dor que nós iríamos sofrer no inferno. O resto das nossas vidas. A palavra de Deus diz que o inferno é um lugar de quê? De tormento. E o Senhor foi atormentado, porque a ira de Deus estava sobre ele. E aí você entende, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade.
No Getsêmani, Jesus ora para que a vontade de Deus fosse feita em relação a esse amargo cálice da morte que ele iria beber. Jesus se submete totalmente à vontade de Deus para entrar na morte, para remover a maldição do pecado, cumprir a sentença pronunciada contra nós e redimir o seu povo. Por causa disso, dessa expiação e da sua vitória sobre a morte, nós nunca vamos conhecer o peso do pecado, a severidade da maldição, a pena do julgamento ou o significado do que seja a morte eterna e o inferno. Nunca vamos saber o que isso significa. Lá no Salmo 116, verso 3, ele diz assim: laços de morte me cercaram. E esse é um texto messiânico. Angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. De um certo ponto de vista, querido, Jesus viu os horrores de sofrer, as indescritíveis agonias de ser abandonado por Deus e experimentar a morte eterna. Por isso, na sua oração, e a palavra de Deus diz que ele foi ouvido. Ele foi ouvido na sua súplica. As orações do Senhor Jesus ali naquele momento, não somente pelo povo, mas por ele, por aquilo que ele ia passar, foi ouvida. Lá em Lucas capítulo 23, verso 43, ele diz assim: então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. O cálice da ira de Deus não lhe foi removido, mas a ajuda veio. O anjo representava ali o auxílio, o consolo, para que o Senhor Jesus pudesse suportar ou ser reforçado na sua agonia. Para que pudesse suportar aquele momento de grande dificuldade. E essa parece não ser a primeira vez que os anjos agem em prol de Cristo. E nesse momento, o Senhor Jesus é consolado a partir de Deus, por meio de um anjo. É interessante porque quando nós temos alguma tarefa dura ou difícil a fazer, como é bom uma palavra de consolo. O Senhor, depois da sua tentação no deserto, ele foi servido pelos anjos. Ali no Monte da Transfiguração. É interessante porque, às vezes, nós vemos a Escritura, mas não temos o sentimento devido, a emoção devida, que é transpassada ali nas letras do texto. Mas se você olhar a vida do Senhor Jesus, principalmente os momentos anteriores ao finalzinho do seu ministério, ele recorrentemente falava do seu sacrifício, ao ponto de Pedro chegar para ele: mestre, para de falar isso, você não vai morrer, para com isso. Imagina o que isso significa. Você saber que está sendo levado para a morte todo o tempo. E aí, de repente, você é consolado, porque você vê Elias e Moisés ali, com muita transfiguração, falando da glória que viria do seu sacrifício, daquilo que o Senhor ia passar. Aquele, com certeza, foi um momento de consolo e encorajamento ao coração do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A oração do Senhor Jesus foi acompanhada com um pedido de que a vontade de Deus prevalecesse. E dessa forma, mais uma vez, ele se rende, ele se submete à vontade de Deus. Ele experimenta a morte, mas a sua oração é ouvida. A morte não prevalece sobre ele. Deus o ressuscita dos mortos.
E o apóstolo Paulo, quando vai falar à igreja da Galácia, os Gálatas, ele fala que o seu ministério é um ministério que veio da mão daquele que Deus ressuscitou dentre os mortos. Lá no capítulo 1, verso 1 de Gálatas, Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Ele ressurgiu, a sua oração foi ouvida, o seu coração foi consolado. E a palavra de Deus diz que ele foi ouvido por causa da sua piedade. E mais uma vez aqui nós vamos ter que recorrer ao original, porque Stimacher, quando vai comentar esse texto, ele prefere traduzir da seguinte forma: tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão. Westcott, um comentarista também crítico do Novo Testamento, ele vai dizer que essa palavra piedade no original, eulabeia, marca uma meticulosa e cuidadosa reverência que diz respeito à circunstância com que ele teve que lidar. A vida de Jesus foi marcada por uma verdadeira submissão ao Pai em tudo. Ali no Getsemane ele ora para que a vontade do Pai fosse feita. Ele submete a vontade de Deus em todas as coisas. Calvino, ao interpretar esse texto, ele vai falar diferente. Ele vai dizer que Cristo foi ouvido naquilo que ele temia. E de que forma? Naquilo que constituiu o seu temor. Pois ele tremia diante da morte porque via nela a maldição divina. E por ser Deus contra a soma de toda a culpabilidade humana. Então ele sentia o peso disso. E foi ouvido porque foi consolado com aquilo que ele pedia. Por isso o temor e a ansiedade que nós estamos vendo aqui. Porque o juízo de Deus é tudo o que ele mais terrificava, temia. Mas ele obtém o que ele deseja. Uma vez que ele emerge da morte como vencedor, ele foi sustentado pela mão salvífica do Pai. E após esse momento de breve conflito, ele conquista a vitória sobre Satanás, o pecado e os poderes do inferno. E aí nós podemos tirar várias lições disso para nós, particularmente falando na nossa realidade, porque por vezes nós pedimos determinadas coisas a Deus em oração, mas com propósitos distintos, e Deus não nos concede, mas Ele sempre vai encontrar uma maneira de nos socorrer. Quando o cálice não pode ser tirado de nós, Ele vai nos dar força para passar naquela situação e vai nos dar a vitória contra o pecado. O escritor de Hebreus está traçando aqui o ministério sumo sacerdotal de Cristo, mostrando sua humanidade, mostrando que Ele é o substituto, é aquele que faz a expiação, que ora por aqueles aos quais Ele está morrendo, ou por quem está morrendo. Ele é o verdadeiro e único sumo sacerdote. Mas ele continua traçando essa imagem do sumo sacerdote, e agora ele vai falar sobre a obediência do filho. Ele diz assim: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E nós temos aqui um texto que não é muito difícil, nós temos aqui uma concessiva. Os livros de gramática, nós vamos dizer que é uma permissão atenuada. O que isso significa? Na realidade, essas duas orações aí, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, estão expressando uma oposição. Há uma oposição aqui entre filho e aprender a obediência.
Não é que o Senhor Jesus precisava aprender a obedecer. É mais ou menos assim. Eu disser assim, embora chovesse, eu saí. Por quê? Porque geralmente quando chove, eu fico em casa. Mas choveu e eu saí. E a ideia aqui é a mesma. Ele não tinha necessidade de aprender porque era filho, ou seja, de obedecer porque era filho. Jesus não teve de aprender a obediência, pois a sua vontade era a vontade do Pai. No entanto, na sua humanidade, Jesus tinha que mostrar total obediência. Ele teve que se tornar obediente até a morte e morte de cruz, porque ele assumiu o nosso lugar. E o Senhor, ao tomar o nosso lugar, ele obedece à lei de Deus em tudo, para que por meio dele fôssemos feitos justiça de Deus. Por isso ele mesmo diz lá em Mateus capítulo 5, verso 17, não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. Ele não só pagou o preço do nosso pecado, mas em nosso lugar cumpriu em tudo a lei de Deus, para que por meio da sua justiça nós pudéssemos gozar das bênçãos decorrentes da obediência ativa da lei. É pelos méritos de Cristo, é pela sua obediência ativa e passiva ali na cruz, que Cristo provê a vida eterna a nós, pecadores, e a quitação de pecado do homem para com Deus. Como diz Romanos capítulo 5, verso 19, porque como pela obediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A nossa justiça vem de Cristo. A nossa justiça vem porque Ele obedeceu a lei. E Ele imputou isso a nós. Por isso, quando você peca contra os 10 mandamentos, esse pecado não é levado em conta para a morte. Porque você está em Cristo Jesus. E aí a gente vai entender porque o apóstolo Paulo, lá no capítulo 6, ele vai dizer que nós morremos para o pecado, então nós não podemos mais viver para ele. E por que ele diz isso? Porque existia um grupo de liberais no meio do povo de Deus que dizia, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, então vamos pecar para que a graça venha. Aí o apóstolo Paulo vai dizer, como? Se vocês morreram para o pecado. Isso é incompatível com a nova natureza de vocês, porque estão em Cristo Jesus. Não é medo mais da lei, não é pavor mais da lei. Nós não corremos dela, mas corremos para ela. É o amor, é olhar além de Deus e almejar isso para nós. Como diz o salmista, oh, quanto amo a tua lei, é a minha meditação, todo dia. E aí nessa obra, nesse ministério do sumo sacerdote, sumo sacerdotal, ele diz, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E mais uma vez nós vamos perceber que a tradução aqui, por mais que seja fiel, ela para nós parece estranha. Porque a palavra aqui, no grego, para perfeito é teleos. E o que significa isso? Levar perfeitamente a cabo o propósito para o qual alguma coisa tinha sido feita e destinada. Quando se usa esse termo, não se pensa numa perfeição abstrata e metafísica, mas em termos de função. Ao dizer que Cristo foi aperfeiçoado pelas coisas que sofreu, o escritor sagrado queria dizer que as experiências e sofrimento pelos quais Jesus passou para capacitá-lo a exercer o sumo sacerdócio, ele completou de forma cabal.
É isso que a palavra perfeito. Ele cumpriu plenamente todos os requisitos e etapas para efetuar a nossa salvação. Nós somos salvos pelos méritos de Cristo. Não é que o Senhor Jesus se tornou perfeito, não é essa a ideia. Mas é a ideia que Ele completou uma etapa para que nós pudéssemos gozar da salvação em Cristo Jesus. Ele foi capaz de salvar os homens porque passou por todos os vales tenebrosos da vida pelos quais deveria passar o espírito humano. Eu gostaria de citar mais uma vez esse livro de D.A. Carson, A Ressurreição. Não é esse livro somente que fala sobre isso, mas foi um livro que recentemente eu li e que fala sobre a vida do Senhor Jesus. Eu tenho um outro livro também, não lembro o nome dele, o título dele. E é muito interessante porque esses dois livros eles abordam o ministério do Senhor e a vida do Senhor Jesus. E eles vão dizer que o Senhor, quando nasce, Ele assume sobre si a maldição do pecado. A vida que o Senhor Jesus levou é a vida que um homem, debaixo da maldição de Deus, deveria levar. Parece estranho isso, mas Ele foi o nosso substituto. Então Ele nasce pobre. O seu nascimento, apesar de ser de família real, o seu nascimento é um nascimento... Ele nasce pobre até no seu nascimento, porque ele já era pobre. Seus pais eram pobres. E aí ele nasce no estábulo. E provavelmente ali onde o Senhor Jesus foi colocado, naquela estrebaria, que era um lugar onde os animais comiam e defecavam. Alguém já entrou aqui numa estrebaria? Já teve a oportunidade, o desprazer de entrar? Fede muito. Foi ali que o Senhor Jesus nasceu. O Senhor Jesus nasce em meio à miséria dos homens. E logo após o seu nascimento, os seus primeiros anos de vida, ele tem que fugir da morte, porque é perseguido. E a sua vida toda é uma vida de dificuldades. Eu poderia citar outros acontecimentos aí na vida do Senhor Jesus, que mostram que a palavra de Deus diz que Ele é um homem de dores e sabe o que é padecer, porque provavelmente a sua vida não foi fácil. E por quê? Por que o Senhor de toda a terra, dono do ouro e da prata, ao invés de nascer dentro de um palácio, nasce dentro de uma estrebaria? Porque Ele assume o nosso lugar. E porque a maldição de Deus estava sobre Ele. Que engraçado isso, né? A maldição de Deus e a bênção de Deus estava sobre Ele. Mas não é só isso. Jesus passa a ser um homem perseguido no meio do seu ministério. E as pessoas olhavam para ele, como disse certa vez os fariseus, e diziam assim: esse homem, o texto de Isaías diz que não havia formosura nele, era feio. Essa imagem de Cristo que nós temos aí, segundo alguns historiadores, a primeira imagem de Cristo era foto, vamos dizer assim, foi inspirada em Alexandre o Grande. Alexandre o Grande é grego, nasceu na Mesopotâmia. O Senhor Jesus nasceu no Oriente Médio, israelita. Há uma grande diferença aí. Para você olhar na televisão, essas pessoas que moram nessa região. E diz que ele era feio. Ele não era bonito. E mais, ele parecia ser mais velho do que era. Os
fariseus disseram assim: você não tem nem 50 anos e já viu Abraão? Ninguém chega para um homem de 30 anos de idade e diz que ele tem 50. Por que isso? Porque a vida dele foi uma vida dura, por causa do pecado. Agora, olha a contradição. Uma vida dura por causa do pecado. Ele obedeceu em tudo à lei de Deus. A gente olha para a nossa vida e as coisas acontecem diferente daquilo que nós queremos. Nós murmuramos, nós reclamamos, nós blasfemamos de Deus. E o Senhor Jesus levou a nossa maldição. Você nasceu numa família boa, você teve pai e mãe. Você pode não ter tido pai e mãe, mas você teve o que comer, o que beber. O Senhor Jesus não teve esse privilégio que você tem hoje, que muitos tiveram. Ele nasceu pobre, sendo rico, até mesmo na sua origem. Porque a mão de Deus estava sobre ele. Porque a ira de Deus repousava na vida do seu filho. Estranho isso, né? Mas por quê que a ira de Deus repousava na vida do seu filho? Porque ele assume o nosso lugar. Ele é o único que pode receber isso. Ele é o único que poderia receber isso e sair vivo. Então a sua vida foi uma preparação para o dia da sua morte. Por outro lado, você vê a palavra de Deus dizendo que não existia um homem, é lógico que não poderia existir, que tinha a plenitude do Espírito que Jesus Cristo tinha. Ele recebeu todo o Espírito de Deus. E a gente entende por quê? Porque ele era o próprio Deus. Não existia um homem na face da terra que seja semelhante ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque apesar de homem, ele era Deus. Tendo sido aperfeiçoado, o Senhor passou por tudo aquilo que nós precisávamos passar por causa do nosso pecado. Por causa disso, ele torna-se o autor da nossa eterna salvação. Tendo concluído a sua tarefa, ele torna-se o autor da salvação do seu povo. O escritor está dizendo que Jesus é o autor, isto é, aquele que causou a nossa salvação eterna. Jesus é o chefe, é o capitão, é o originador, é a causa da nossa salvação eterna. Ao concretizar a sua obra redentora, especialmente ali no Getsemane, no Gólgota, Jesus torna-se o autor da nossa salvação. É por isso que o profeta Isaías, lá no Isaías 45:17, ele vai dizer assim: Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Não sereis envergonhados nem confundidos em toda a eternidade. Mas percebam o que ele diz aqui: autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Olha que interessante, a salvação de Jesus é dada a todos aos que obedecem a ele. E nós vamos ver que isso é bem apropriado no fato de que a salvação foi obtida pela obediência de Cristo, do seu Redentor, e está disponível também para nós, povo redimido, para nossa obediência a ele. Foi no caminho dessa obediência que o Senhor conduziu, que ele foi conduzido por sofrimentos. Ele tornou-se o sumo sacerdote perfeito e, ao mesmo tempo, a causa da nossa salvação eterna. Então, queridos, como Jesus foi obediente ao Pai e entrou na glória, assim o caminho dos fiéis leva a glória unicamente pela obediência e pela dificuldade e pelo sofrimento. Não é por outro caminho. A Escritura vai dizer isso.
claramente aos nossos ouvidos. É por meio da obediência, por meio do sofrimento. Ou seja, por meio da obediência e em meio a grandes dificuldades que nós entramos no reino de Deus. Abram Atos capítulo 14, verso 22. Olha que o apóstolo Paulo diz ali aos irmãos, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Paulo escrevendo a Timóteo, lá na sua segunda carta, no capítulo 3, verso 12, ele diz a célebre frase, ou melhor, a célebre frase, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Esse é o caminho da salvação. A obediência, juntamente com todas as dificuldades, por causa dessa obediência. Os caminhos de justiça, nós vemos na palavra de Deus, e salvação, são caminhos difíceis. O Senhor Jesus chegou para os seus discípulos e disse assim, olha, esse discurso é duro demais, falaram para ele. E muitos foram embora e ele chega para os seus discípulos, diferentemente do nosso comportamento moderno, vocês não querem ir também? Imagine um pastor dizendo isso para a sua igreja. Que grosseiro, que ignorante, esse homem não tem amor pelos irmãos. É isso que nós vamos escutar. Mas o Senhor diz de forma amorosa, dura, vocês não querem ir também? E a resposta é magnífica, Senhor, não. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Os caminhos de justiça são caminhos difíceis. Não é um caminho fácil. Sabe como a Bíblia vai chamar isso? Porta estreita. Luta contra principados e potestades. Carreira que precisamos correr. Se referindo a uma maratona de 42 quilômetros. É dessa forma que nós herdamos o reino de Deus. Mas o Senhor conquistou esse reino para nós. Nós não precisamos passar sozinhos a nossa dificuldade. O Senhor ficou sozinho, mas nós não. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Às vezes nós não sentimos o Senhor presente, mas por causa do seu sacrifício, por causa da sua morte, por ele ser o nosso sumo sacerdote, ele está juntamente conosco nas nossas dificuldades, nos conduzindo para o seu reino. E aí, queridos, o autor de Hebreus fecha esse circuito temático do sumo sacerdócio de Cristo, terminando com o mesmo tema, ou seja, o sumo sacerdócio, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele lá no verso 4, ele diz assim, ninguém toma para si essa honra. As pessoas são chamadas para esse ofício. E aí ele mostra o ministério sumo sacerdotal na vida de Cristo de forma muito clara. E aí ele termina. Ele foi nomeado por Deus segundo uma ordem distinta, diferente da de Arão. E que ordem é essa? Ele é o rei sacerdote eterno. Ele fecha o seu argumento, concluindo que essa ordem que Jesus se encontrava era uma ordem distinta,
Ele é um sacerdote eterno. Ele é um rei sacerdote, diferente de Arão. Quando o Senhor Jesus sobe aos céus, ele assume a sua função de sumo sacerdote celestial. E a palavra profética lá do Velho Testamento cumpre-se. Jesus é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E nós vamos perceber que nas afirmações do autor aqui da carta de Hebreus, sobre o sumo sacerdócio de Jesus, nós vamos registrar aqui, temos registrado uma clara intensificação nessa progressão, até no capítulo 5 chegar e mostrar que o Senhor Jesus é o sumo sacerdote eterno. O capítulo 3:1, nós vamos ver que ele diz que o Senhor Jesus é o sumo sacerdote. No capítulo 2:17, ele fala que o Senhor Jesus é o sumo sacerdote fiel. No capítulo 4, verso 14, ele vai dizer que o Senhor Jesus é o grande sumo sacerdote. E ao final, no capítulo 5, verso 10, ele vai dizer que ele é o sumo sacerdote eterno. Eu gostaria de terminar essa nossa exposição com uma frase de um comentarista do Novo Testamento, Fritz Lauber. Comentando esse trecho, ele vai dizer que a imensurável magnitude da dádiva de Deus em Jesus Cristo reluz diante do fundo histórico do povo de Israel no Antigo Testamento e de seu sumo sacerdócio. Jesus Cristo é a grande dádiva de Deus. É dela que jorra para nós a força de que precisamos para perseverar na trajetória do discipulado, ainda que sobre graves dificuldades internas e externas. É por isso que o escritor de Hebreus, lá no capítulo 12, ele vai falar dessas dificuldades. E ele vai dizer o seguinte àqueles irmãos: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está sentado à destra de Deus. Considerai, pois, isso atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ele é o autor e ele é o consumador da nossa fé. É nele que os nossos olhos devem estar. É nele que a nossa confiança deve estar. É nele que nós devemos esperar. É nele que a nossa esperança se firma. Jesus, o sumo sacerdote perfeito, o nosso irmão mais velho. Vamos orar.